geralmente para quem é da área de saúde, que tem o MMHG, né? Então, só para que vocês possam saber, quando às vezes vocês fazem a aferição da pressão e colocam anotadinho e vocês não vão nem saber a unidade de medida que é feita a pressão arterial. Então, quando a gente mede a pressão arterial, a gente mede a máxima e a mínima, sim? A máxima, ela é medida quando o coração se contrai, entendeu? Que é chamada de pressão sistólica. Quando o coração se contrai, ela é a pressão máxima. E quando o coração se dilata, quando ele se enche, né, é a pressão diastólica. É a mínima pressão. Porque vocês sabem que o coração, ele contrai, dilata. Contrai, dilata. Não sabe? Assim é o movimento do nosso coração. Para quê? Ele se enche e expulsa o sangue. Ele se enche de novo de sangue e expulsa o sangue. E nesse momento ele está o quê? Se contraído para que haja a circulação. É uma bomba, né, gente? Né? Encheu, secou, para que haja circulação normal dentro do nosso corpo. Pode passar o próximo slide. E aí, assim é feito essa pressão. Assim nós conseguimos medir a nossa pressão. Então, segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, para os adultos é considerado pressões normais aqueles que estão abaixo de 13/8. Professora, mas aí não tem 130/85? Então, quando a gente faz essa medida, e vocês, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de observar no aparelho de pressão, tem tipo um reloginho, né? Quando é aquele mecânico, e ele faz o giro do reloginho. Quem é que sabe aferir pressão aí no aparelho, nesse aparelho que a gente chama de analógico? Alguém de vocês sabe aferir pressão? Sem ser no aparelho digital? Não? Então, quando a gente afere a pressão nesse aparelhinho mecânico, que ele tem aquela que a gente chama de pera, que a gente aperta e ausculta, a gente ouve. Como é que é medido? A gente precisa ouvir o batimento cardíaco que vai ser, como é que eu vou dizer? Ele vai pulsar mais forte e pulsar mais fraco durante o período da aferição da pressão. Por isso que quando a gente coloca aquele instrumento, tipo um garrote, que a gente coloca no braço, que precisa estar pressionado, quando a gente aperta lá aquela bombinha, que é a pera, ele vai se encher, pressiona, e é o momento em que a gente vai fazer a aferição da pressão. Quando a gente faz isso, a gente que está fazendo a aferição, que está com o estetoscópio, a gente consegue auscultar o batimento, o primeiro batimento e o último batimento. O primeiro batimento, ele indica a parte mais alta da pressão. E o último batimento significa a pressão mais baixa, né? A pressão, vocês lembram? Sistólica ou diastólica? A mínima, diastólica, certo? É quando o coração se enche. Então, assim, é o aparelho, para mim, né, que sou da área de saúde, sei aferir pressão, eu acho ele muito mais fiel do que o aparelho digital. Porque o aparelho digital, ele tem muitos erros, às vezes da posição que você está com o braço, o local no pulso onde você está colocando o aparelho, muitas das vezes a bateria ou a pilha, que podem estar dando um resultado falsificado. Então, eu ainda sou da época de ouvir, porque aí não tem erro, é aquilo que você está ouvindo. Entenderam? Então, quando a gente faz essa medição, lá no reloginho, ele vai apontar se a pressão está 12/8,
ele vai lá no 120, né? Ele vai pulsar primeiro no 120 e a última pulsação, o último boom que a gente escuta vai ser no 80. Então, aí uma pressão de 12 por 8. Pressão que estão acima de 14 por 9 ou superior, já vai constituir, né, a hipertensão arterial. Gente, mas a gente não pode, por exemplo, eu sou nutricionista. Eu não posso chegar para uma pessoa que chegou de repente no meu consultório, chegou correndo, acabou de chegar no meu consultório, pegou ônibus, caminhou, estava no sol, teve estresse, chegou no meu consultório e vai fazer a aferição da pressão. Sem descansar, sem tomar um copo d'água, sem fazer xixi, e aí, de repente, ela senta no meu consultório, eu vou aferir a pressão dela, e a pressão dela, de repente, está 15 por 9. Nossa, você já é hipertensa. Eu não tenho essa autonomia de fazer isso. Porque, primeiro, eu não sou médica. Só quem pode dar um diagnóstico de hipertensão é o médico, tá? Outra coisa, para haver o diagnóstico de hipertensão arterial, é preciso fazer uma investigação, que não é somente um episódio em si, né? De repente, a pessoa chegou no consultório, chegou numa emergência com uma pressão alta e, você é hipertenso. Não. É feito todo um processo de investigação para que seja diagnosticado se aquele indivíduo ele realmente é hipertenso ou não. Quais são geralmente os exames que são feitos? Mapa, o Holter, teste de esteira, né? Então, assim, tem vários... E fazer a aferição de pressão diariamente. Sempre importante na hora de fazer a aferição da pressão, a pessoa estar tranquila. Então, ela não vai chegar no consultório, ou ela vai chegar no centro de saúde, ou no posto de saúde, chegou, sentou e aferiu a pressão. O que é que geralmente se orienta? Chegar, sentar, passar pelo menos uns 2 minutos quietinho, para que o quê? Para que o corpo ele dê uma quietada, né? E se faça a aferição, para que não dê um resultado, que não seja um resultado fiel, um resultado correto. Quando a pessoa, por exemplo, a pessoa está muito agitada, ela está muito preocupada, isso tem sim a ver com o resultado da pressão arterial. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, assim, o que é que a gente tem hoje como pressão normal? 12 por 8, ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá bom? Pode passar o próximo slide. Vamos lá, dando continuidade. Então, assim, na maioria das vezes, a gente não consegue identificar qual é a causa da hipertensão arterial. Mas a gente também sabe que existem vários fatores que podem contribuir para que essa pressão arterial ela esteja irregular. E aí a gente elenca os fatores que são modificáveis, aqueles que nós conseguimos controlar, e fatores que não são modificáveis, que são aqueles fatores que são intrínsecos à nossa vida, né? Que podem ser que pelo nosso gene, pela hereditariedade, pela questão familiar, já possam realmente estar influenciando nesse resultado de hipertensão arterial. Pode passar o próximo. E aí sim, a gente tem aqui os fatores que não são modificáveis, é aquilo que a gente não consegue mudar de jeito nenhum. Primeiro, hereditariedade. Gente, eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu sou hipertensa, né? Mas eu tenho minha vida normal, sigo minha vida normal, tranquila, eu não tenho restrições de nada. Mas por que isso? Porque eu faço o tratamento medicamentoso, eu tento manter o peso, eu tento manter uma alimentação saudável, né? A gente tenta evitar o estresse, mas sou uma pessoa que sou hipertensa. E aí, além de, claro, outros fatores que desencadearam a hipertensão em mim, mas a minha família paterna, ela é
toda, de avós, bisavós, meus tios, meu pai. Inclusive, meu pai faleceu de problemas cardíacos, com uma pressão extremamente elevada. Desde que eu me entendo por gente que meu pai ele tinha hipertensão e faleceu, infelizmente, de um problema cardíaco. Então, assim, eu sou uma pessoa que, só de eu ter nascido, eu já nasci com uma predisposição a ter hipertensão. Por quê? Porque o meu pai e toda a família do meu pai, toda a árvore genealógica do meu pai, ela é de pessoas hipertensas. Minha mãe é hipertensa também, mas a hipertensão dela foi adquirida. Não existem relatos tão fortes como da família do meu pai, mas que também contribuíram para hoje eu ser uma pessoa hipertensa. Então, é um fator que eu não posso modificar. São meus pais, é da minha árvore genealógica e é um fator não modificável. Então, hereditariedade é uma das principais causas de hipertensão. Algumas pessoas elas vão herdar essa predisposição, que pode apresentar-se em vários momentos ou vários membros da família, e também pode não apresentar. Isso não quer dizer que por eu ter tido um pai que era hipertenso, teve problemas de hipertensão durante toda a vida, isso não quer dizer que todos os meus irmãos vão ser hipertensos, tá? Idade. Um dos fatores muito... Deixa eu só ler aqui, minha mãe. Alguém colocou aqui, eu só li a mensagem, que a mãe é hipertensa, mas ela já está com 52 e não tem, glória a Deus. É como eu estou dizendo, nem sempre você ser uma pessoa que tem um histórico familiar de hipertensão, isso não quer dizer que você também vai ser, tá? Mas são, sim, alguns fatores que podem estar, que são de predisposição para adquirir a hipertensão. Idade. Gente, alguém pode mudar a sua idade? Não pode. É um fator que você não consegue modificar. Então, assim, muitas pessoas elas podem fazer tratamento estético, elas podem fazer cirurgias, elas podem usar quilos e quilos de maquiagem para aparentar ser mais jovem, mas a idade cronológica é impossível se mudar. Então, a idade também é um fator de predisposição para adquirir a hipertensão, certo? A raça. Gente, as pessoas da raça negra, elas têm uma predisposição muito maior a ter hipertensão. Isso são vários estudos, vários estudos. Por exemplo, a família do meu pai, ela é toda negra, né? A raça da família do meu pai ela é toda negra, e é um dos fatores, né? Geralmente, as pessoas da raça mais negra, elas têm essa predisposição muito maior do que outros tipos de raça. Raça parda, até o índio também, e já tem uma predisposição menor. Pode passar o próximo slide, por favor. E a gente vai ver os fatores que são modificáveis, que são fatores e que nós podemos estar mudando, que nós podemos estar controlando. Por exemplo, obesidade. Professora, mas eu não consigo emagrecer. Consegue. Existem hoje diversos tratamentos que conseguem melhorar, amenizar e até curar essa situação de obesidade. Quando, em último caso, vem as questões das cirurgias, como são os casos das cirurgias bariátricas, né? Cirurgias de redução de peso, e que ajudam, sim. Então, um fator que é modificável, a obesidade, ela é um dos grandes fatores de risco de hipertensão, até por conta mesmo da possibilidade de haver entupimento de artérias, né? A gente já até conversou um pouco sobre isso. Tabagismo, né? O fumo é algo que não está ligado totalmente com a hipertensão, mas também nós sabemos que hipertensão é uma doença cardiovascular, né? Uma doença do coração, e que o tabagismo ele está intimamente ligado
a doenças cardíacas. Então, o tabagismo ele pode vir desencadear um problema cardíaco e, posteriormente, por conta do desencadeamento da doença cardíaca, ela pode estar alterando essa pressão ou comprometendo essa pressão arterial, tá? Outro fator também que é modificável, um fator que a gente consegue mudar, que é o excesso de sal. Não é somente, gente, o excesso do sal, aquele sal de cozinha, é o excesso do cloreto de sódio, que ele está presente em diversos alimentos, que a gente também já conversou aqui, que são alimentos principalmente os industrializados. E não precisa ser somente os alimentos que são salgados. A gente está falando em alimentos que são industrializados por conter uma quantidade muito grande de conservantes. E quase todos os conservantes que são utilizados na indústria alimentícia para os alimentos industrializados, eles são à base de sódio. Então, às vezes, você vai tomar um suco de caixa, né? Um suco desse que vem em caixa. E aí vem bem grande, não contém conservantes. Quando você vai lá nos ingredientes, você vai encontrar um monte de nome que você nunca ouviu falar na vida. Geralmente, um desses nomes é um conservante, e ele é à base de sódio. Então, a gente realmente precisa estar atento e realmente fazer o consumo de alimentos mais naturais possíveis para evitar que essa quantidade de sódio ela esteja aumentada. Tem uma outra situação que eu queria dizer para vocês. Alguém aqui é diabético? Tem algum de vocês que é diabético? Muito cuidado nos adoçantes que vocês utilizam. Porque aquele adoçante que é mais baratinho, né? Ele a fórmula dele contém ciclamato de sódio e sacarina sódica. Já está dizendo, a base de sódio, né? Então, muito cuidado, vocês que fazem uso de adoçantes, para que façam realmente uma troca saudável, utilizem adoçantes que sejam mais naturais possíveis, o xilitol ou a estévia 100%, que são adoçantes que não vão mexer com a sua pressão. São mais caros? São mais caros, mas eu acho que, assim, é muito mais caro você ter um diagnóstico, né? Ou fazer um tratamento que ele não está correto. E muitas das vezes, os próprios médicos não comentam isso com vocês. Às vezes é tão rápido a consulta e não fazem essa observação para o adoçante. Então, observar os adoçantes que vocês consomem em casa. Eu sei também que tem muitas pessoas que não são diabéticas, que utilizam adoçantes. Eu, por exemplo, eu não sou diabética, graças a Deus. Na minha família, só quem é diabética é a minha mãe. E eu utilizo na minha casa a adoçante. Né? Eu, meu marido, meu filho, nós utilizamos adoçante. Mas o adoçante que nós utilizamos em casa é o 100% estévia. Ah, professora, mas ele é muito ruim. Eu utilizo uma marca que não tem todo esse sabor residual, que é o Color Andina. Ele é caro, ele é muito caro. Mas se a gente for perceber, assim, é um investimento que a gente está fazendo para a gente. Né? Às vezes a gente compra algum alimento ou algum supérfluo e que ele vai se acabar rápido. Então, assim, eu estou fazendo um investimento para a minha vida. Entendeu? Vamos lá para o próximo slide? E se alguém quiser fazer qualquer pergunta, gente, abre o microfone aí, conversem comigo para que a gente possa estar tirando as dúvidas, tá? Realmente a gente precisa estar dando continuidade, porque essa aula é grande. Oi, Leila. Professora, a pessoa que toma remédio para hipertensão, ela não pode mais parar? Só pode parar com orientação médica. Porque assim, Leila, vamos lá. A hipertensão é uma doença do coração, certo?
causada pela pressão que o sangue vai exercer dentro das paredes da artéria, que está ligada intimamente com o coração. Se você está tomando uma medicação para o controle dessa pressão, né, para que o seu coração não pare, para que você não tenha um AVC, ou de repente ter um infarto, é necessário fazer esse controle, tá? E só o médico ele pode te dizer assim, Leila, tá na hora de você parar ou mudar a medicação. Existem casos raros, tá? Eu vou logo dizendo para vocês. Existem casos muito raros de pessoas que fizeram tratamentos e que curaram a hipertensão. Até porque a hipertensão é uma doença que não tem cura. Mas eu conheço, por exemplo, eu trabalho com uma moça que ela era hipertensa, certo? Mas ela era obesa e ela fez a cirurgia bariátrica, né? Ela fez a cirurgia bariátrica, ela perdeu mais de 30 quilos e com o resultado dessa redução de peso, a pressão dela normalizou, certo? Então, ela hoje ela não faz mais uso de medicamentos para hipertensão. Por quê? Porque ela hoje ela não tem mais episódios de pressão alta. Mas ela mesma conversa comigo, eu sou hipertensa, só que eu não apresento mais sintomas por conta da redução de peso. Então, no tempo, o que acontecia? Ela tinha a pressão alta por conta do excesso de peso, por conta de uma alimentação desregular. Quando ela fez a redução, que ela perdeu essa quantidade toda de peso, a pressão deu uma normalizada. Entendeu? Então, assim, mas você que, de repente, você é uma paciente que é hipertensa e, mas existem os paliativos, ou então você pode chegar e dizer assim, professora, já tem muito tempo que a minha pressão é normal. Ela só é normal porque você toma o seu remédio, né? Ou pode acontecer, professora, eu suspendi por conta própria e nunca mais eu tive episódios de hipertensão. Ela pode não estar dando para você os sintomas que estão acontecendo dentro da parede das suas artérias, certo? Até porque a gente não vive 24 horas com um aparelho medindo a nossa pressão, que é um Holter ou um mapa, né? Então, a gente não sabe que hora que ela está subindo ou que hora que ela está descendo. Então, por isso a importância de fazer os exames periódicos e fazer as consultas. E sempre que sentir qualquer coisa, inclusive a melhora, relatar para o médico, geralmente para o cardiologista. Ele é a melhor pessoa para indicar qual é o melhor remédio, se você pode utilizar, se você pode retirar, tá? Por exemplo, na minha casa, eu sou hipertensa, meu marido é hipertenso. Mas meu marido toma uma medicação que é muito mais fraca do que a minha. Então, assim, hoje a minha pressão arterial, se a gente for comparar com a do meu esposo, a minha pressão ela exige um cuidado muito maior. Eu comecei tomando só losartana, de 50 miligramas. De repente, fui fazer um exame de rotina. Exame de rotina que eu digo assim, coloquei um mapa e descobri que a minha pressão aumentava eu dormindo. Como é que eu vou saber que a minha pressão está aumentando dormindo, se eu estou dormindo? Então, eu não tinha sintoma. Então, eu fui fazer um exame de rotina, né? De quem é hipertenso, colocou o mapa e descobriu que minha pressão estava aumentando eu dormindo. E aumentou, dobrou a dosagem de losartana, no meu caso, e ainda teve que aumentar para colocar o diurético, que foi a hidroclorotiazida. Então, é a medicação que eu tomo hoje. Hoje eu tomo losartana de 100, mais hidroclorotiazida de 25. E meu marido só toma captopril, de 25. Então, assim, não é que captopril não seja uma medicação boa, é uma medicação excelente, mas é uma medicação que é um pouco mais fraca, se for comparado ao que eu tomo hoje. E assim, outras pessoas fazem uso de medicações muito mais fortes. Por quê?
hipertensão, ela não é uma doença que ela é tratada, vamos dizer assim, como a questão do diabetes. Geralmente, quem é diabético é uma regra geral. Mas a hipertensão, cada um tem a sua especificidade. Entenderam? Aquele remédio que para mim funciona muito bem, para o meu marido não vai funcionar. Para você não vai funcionar. Né? Por isso que precisa ter uma investigação médica, principalmente nos casos de pessoas que tomam outras medicações, para que não haja aquela situação de interação medicamentosa. Ah, professora, mas sei lá, o captopril é mais barato do que a losartana, não posso trocar? Não, por quê? Será que você não faz uso de uma outra medicação para uma outra doença que, se você for tomar uma medicação diferente daquela que o médico te passou, ela vai influenciar negativamente no resultado daquela outra doença, ou até da hipertensão. Entenderam? Por isso que é... Oi, Leila. Professora, você já viu aí nas redes sociais, eu não sei se é fake, a respeito da losartana, que ela está sendo tirada do mercado? Eu nem ia falar, mas você falou que está tomando, eu tentei falar. Sim, já ouvi sim falar, mas assim, a gente precisa saber filtrar exatamente aquilo que a mídia coloca, né? Eu continuo sendo acompanhada, inclusive procurei o médico assim que saiu, até porque primeiro foi só uma questão de um lote de um laboratório. Agora eles já estão colocando a nível generalizado, né? Então a gente precisa saber filtrar exatamente aquilo que a mídia coloca. Por quê? Porque a mídia coloca que a losartana hoje ela virou um vilão por conta de uma substância, né? Porque a situação da losartana hoje é falando que existe uma substância na medicação à base de losartana que faz mal para a saúde. Não é isso? Não sei se vocês também chegaram a ler profundamente sobre o assunto. Não é a losartana que está fazendo mal. É uma substância contida nos medicamentos à base de losartana, inclusive tem até um nome, só que eu não consigo lembrar o nome da substância, que ela pode vir a fazer algum tipo de alteração. Então, o que eu oriento para vocês? Não tirem a losartana. Vocês que são pacientes hipertensos, são pessoas hipertensas que tomam medicamento à base de losartana, não retirem seu medicamento. Volto a repetir, só quem pode modificar é o médico. O médico pode muito bem chegar para você e dizer: continue tomando a sua medicação à base de losartana. Por quê? Porque essa substância ela não vai fazer mal nenhum para você. Assim também como ele pode chegar e dizer: não, vamos trocar. E se você chegar e disser: olha, doutor, eu não quero mais tomar losartana, porque eu estou com medo, porque a mídia está fazendo isso, ele vai tentar procurar uma outra medicação que seja tão boa quanto a losartana, que no seu caso e no meu caso está fazendo efeito, e tentar fazer uma modificação, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente não tentar ficar neurótico, não tentar se impressionar com essas notícias que acontecem na mídia, mas sempre procurar orientação médica para esses casos de dúvidas, né, de confusões a nível a favor ou contra qualquer medicamento, tá bom? Várias pessoas aí levantaram a mão, queriam falar. Vocês querem fazer alguma observação para a gente poder dar continuidade? Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone. Aqui a gente já falou um pouquinho da obesidade, falta de atividade física também é um fator que pode estar desencadeando a hipertensão por conta da falta do controle de peso. Oi, Maria do Carmo. Essa é a questão da losartana, né? Quando eu fui diagnosticada como hipertensa, o cardiologista, ele só passou assim, né? Aí, eu não sei como vai procedendo a questão de fazer um exame mais apurado, porque eu fiz o teste de esteira,
Mas se você faz um teste de esteira, é lógico que sua pressão vai aumentar, né? Agora, assim, a minha carga emocional muito grande, né? Estresse, e cuida de menino, e cria menino só, e aquela confusão, trabalho e tudo. Então, isso aí foi, eu acho que, gerando, né, em mim essa questão da pressão alta, né, a hipertensão. Então, primeiro ele passou só a losartana, eu tomava uma bandinha de manhã, e ele sempre passou de 50. Quando eu comecei, já foi de 50, né? Isso. E aí eu tomava uma bandinha de manhã e uma bandinha à noite. E aí, quando foi... Aí, assim, não sei se foi no eletro que ele percebeu que ela estava aumentando esse dormindo. Eu sou acompanhada também por um médico naturista, né? E eu contando para ele que às vezes eu estava dormindo e eu tinha esse, tipo, um sonho, assim, de uma pessoa querendo me agarrar, e eu correndo, eu fugindo. E aí ele falou para mim, né, esse naturista, que era minha pressão, era tipo um pesadelo, né, isso, e era minha pressão que estava aumentando. E aí eu falei para esse cardiologista, né, e aí ele, realmente, aí ele olhou, acho que olhou pelo exame, aí ele passou, aí ele deixou a losartana pela manhã e passou esse anlodipino para a noite, né? Aí eu tomo um pela manhã e um à noite. Aí, assim, se eu não tomar o losartana, por exemplo, se eu esquecer esse losartana, e aí eu não tomei naquele dia, e aí no outro dia eu posso tomar tranquilo, mas se eu não tomar o anlodipino à noite, eu me sinto, assim, eu fico assim, me sentindo mal, né? De manhã, assim, eu estou assim, como se eu não tivesse dormido direito, né? Então, o meu problema maior é justamente à noite. À noite. Então, pois é. O que foi que aconteceu comigo? Eu assim, eu amo conversar com vocês, porque vocês trazem muitas situações novas, né? Então, assim, de repente até eu devia estar tendo sonhos, pesadelos, desconforto noturno, mas eu não observei isso. Eu acabei observando por um exame que eu fiz e que a pressão realmente alterava à noite. Isso não é um fato isolado, como a gente pode ter visto aqui pelo relato da colega, de que também a pressão dela aumentava à noite. E a gente vê casos de pessoas que infartam dormindo, né? E às vezes você diz assim, meu Deus, não, o infarto ele está ligado à raiva. Isso não, gente, ele está ligado realmente aos batimentos cardíacos. E o que está acontecendo durante o dia, na hora do seu relaxamento, ele pode vir a acontecer um pico de pressão arterial e na hora de um relaxamento. Então, é o que eu digo mesmo assim, não deixar de tomar medicação. Seria um próximo ponto que a gente ia conversar aqui, que são fatores que nós chamamos de fatores modificáveis, mas é muito difícil a gente controlar o estresse, né? Às vezes a falta de trabalho, preocupações, às vezes você está muito angustiada, ansiedade, isso pode também vir ter alterações no quadro de hipertensão, e não só de hipertensão, como de diabetes também. Por exemplo, a minha mãe, ela desencadeou a diabetes depois do resultado dos exames do meu pai, que falaram que foi diagnosticado que ele tinha coração grande, né? E meu pai acabou falecendo desse problema de coração grande. E ela, assim, foi um nível de estresse muito grande para a família toda. Então, realmente é algo que, Dona Maria do Carmo e demais alunos, a gente precisa estar observando, a gente precisa tentar amenizar, tentar modificar um pouco a rotina. Como a senhora fala, a senhora tem uma sobrecarga de responsabilidades grandes, várias pessoas que estão envolvidas. Eu gosto de dizer assim, que a gente, muitas das vezes, a gente não concorda com o que a gente mesmo faz, com o comportamento nosso. Ainda mais quando você mora com uma outra pessoa, quando outras pessoas moram com você, que existem divergências de opiniões, isso
faz com que a gente se estresse, mas é a vida. A gente tem que tentar buscar. Eu falo muito de buscar tentar relaxar, buscar tentar realizar atividades que você se causem prazer e tentar amenizar a problemática que está rodeando a vida, né? O que eu puder tentar melhorar, tentar realmente melhorar. Porque a gente sabe que muitas das vezes tem coisas que a gente não vai conseguir fazer para melhorar, né? Passa o próximo slide, gente, por favor. Entenderam? Mas obrigada aí pela contribuição. Coordenação, passa o slide, por favor. Deixa eu ver se vai mudar aqui, para a gente dar continuidade. Alguns dos sintomas, nem sempre existe sintoma de hipertensão. Às vezes as pessoas acabam descobrindo numa ação social, passando, eu vou bem que aferir minha pressão, descobri que minha pressão está alta, né? Então, geralmente, o que está associado com hipertensão, dor de cabeça, dor na nuca, hemorragia nasal, cansaço excessivo, isso pode sim ser sintoma de hipertensão arterial. Pode passar o próximo slide, por favor. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e que ela dizia assim que o filho dela estava em casa, né? E de repente, do nada, começou a sangrar o nariz dele, né? E ele não estava gripado, ele não estava nada, e começou a sair sangue do nariz. E aí correram para um hospital. Gente, ele foi para a UTI, com a pressão dele 24. Vocês têm noção? Então, assim, ele foi para a UTI para fazer exames, acompanhamentos, a pressão não baixava, não tinha jeito. E os médicos achando que ele estava infartando já, mas sem nada de diagnóstico. Até hoje não sabe por que a pressão dele aumentou. Mas, de fato, ele estava com a pressão alta. E por conta que ele não tinha nada, ele não estava sentindo dor, nada. De repente, o nariz começou a sangrar. Então, assim, quando as pessoas estão com hipertensão que não está em tratamento, pode acontecer o quê? Derrame cerebral, né? Os comuns AVCs, desgaste acelerado no coração, que são infarto, insuficiência cardíaca, as arritmias, né? O coração acelerado demais. Uma coisa muito importante que é preciso também a gente estar colocando aqui, que são os danos aos rins. Pessoas que têm problemas cardíacos geralmente desenvolvem problemas renais quando a pressão não é controlada. Lesão nas artérias. Se a gente já está falando que a hipertensão ela é causada pela pressão que o sangue exerce na parede das artérias, se a pressão não estiver controlada, essas artérias vão sim estar comprometidas e até ter situações de lesões nessas artérias. Diminuição da visão por lesões na retina, que é algo muito comum em acontecer em pessoas que são hipertensas. Pode passar o próximo slide, por favor. Wilma. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, recentemente eu fiz Bom, eu sempre faço meus check-ups cardiológicos anualmente. Antes era de 6 em 6 meses, agora a médica passou para anual. Nunca é diagnosticado pressão alta, graças a Deus, mas assim, por exemplo, recentemente eu fiz uma leve cirurgia no olho direito, eu tenho uma miopia muito alta, 10 graus num olho, 11 no outro, e houve a necessidade. Então, eu penso que não... pode ter sido realmente um problema da visão, né? Porque aí ele me explicou que a nossa retina é tipo assim, a gente coloca uma fita durex num papel, quando a gente vai puxar, aquilo é tão frágil que rasga. E aí é a questão da retina por conta da minha miopia, que é alta demais. Lesão nas artérias, eu tomo remédio, acho que até cheguei a te falar, por conta de um probleminha que eu tive. Mas a minha pergunta seria também o seguinte, quando a gente está dormindo, por exemplo, quando eu durmo, a minha filha diz assim, mãe, a senhora ronca demais. Eu digo, não, eu não ronco, eu ressono. Nada a ver. Quer dizer, você quer saber se ela está ligada à questão da hipertensão? Isso.
Geralmente não, tá ligado com respiração mesmo, com desvio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que esse lado, né, ele não funciona, tá? Se eu fechar essa narina, eu não respiro. Eu tenho um desvio de septo acentuado e não respiro desse lado. Esse lado aqui é como se ele não existisse, né? Se eu fizer isso, eu tenho que respirar pela boca. Então, eu durmo com a boca aberta. Tive uma consulta mês passado, eu acho que foi, mês retrasado, e uma consulta normal, porque eu estava com sintomas de labirintite e fui fazer as investigações, inclusive tomo remédio quando eu estou em crise, pela questão da labirintite, tontura muito acentuada. E o médico disse para mim assim, até doutor Bentivi, não sei se vocês conhecem ele, gente, eu amo aquele médico, porque ele é tão engraçado, ele é uma pessoa assim tão humana. E ele disse para mim assim, eu não sei como é que... Eu disse assim, doutor, eu ronco. Porque... Não, eu minto. Eu disse assim, doutor, eu durmo com a boca aberta. Ele, que bom que você dorme com a boca aberta, senão você morria. Porque o seu desvio é muito acentuado e realmente você não... Só um lado não iria dar conta da sua respiração. E aí até me orientou a fazer uma cirurgia, mas eu digo assim, gente, eu já passei dos 40. Eu encarar uma cirurgia agora de algo que eu vivi esses 40 anos, esses mais de 40 anos, e estou de boa, deixa assim, eu não vou mexer. E falei para ele da questão de roncar, ele falou assim, não, geralmente o ronco, ele está muito, muito envolvido em, principalmente, cansaço físico. Quando você está também... gripado, que vai fechar uma das suas vias aéreas, vai acontecer também. Então, assim, o ronco ele está mais ligado com a questão respiratória e não cardíaca. Entendeu? É assim, já ouvi falar, não vou lhe mentir, já ouvi falar em situações de existir uma certa ligação, mas... A causa real do ronco ela é a nível de respiração. E só para que você possa saber, quando a gente está dormindo, que está roncando, se a gente mudar de posição, o ronco para. Eu não sei se a tua filha ela faz isso contigo. Ela te muda de posição. Porque se você muda de posição, ele para. Aí quando você volta para aquela posição, novamente, essa noite meu marido roncou demais no meu ouvido. Nossa, chegou uma hora que eu digo assim, será que esse motorzinho não vai parar? Então, o que eu fazia? Eu só encostava nele, ele mudava. Quando ele mudava, acabava. Entendeu? Por isso eu digo que é muito mais a nível de respiração do que a nível cardíaco. Tá? Pode passar o próximo slide, então, gente, por favor? Pode passar. Como tratar, né? Primeira coisa, fugir do sal. Como a gente falou que... o cloreto de sódio ele está muito ligado a níveis pressóricos altos, né? A níveis de pressão alta. Fugir do sal, fugir do cloreto de sódio, certo? De nada, meu amor. Fugir do cloreto de sódio, que estão principalmente em alimentos industrializados. Reduzir a ingestão de alimentos que contêm muitas calorias, que vão... Esses alimentos eles vão aumentar o seu peso, principalmente aqueles que são ricos em gordura animal, aquela gordura que está aparente na carne, entendeu? Pode passar o próximo slide. Outra situação também que a gente pode estar melhorando, pode passar o slide. Preferir alimentos frescos, né? Sempre alimentos naturais, que contenham pouco sal. Tentar relaxar, falei há pouco sobre isso, tentar buscar atividades que você relaxe, que você tenha um prazer. Muitas pessoas elas vão conseguir dar uma melhorada na sua pressão através desse relaxamento. Tem uma outra coisa também, gente, eu queria dizer para vocês, que algumas outras pessoas acabam tomando calmantes ou chás que são calmantes e ajudam a controlar a pressão. Então, quando você sentir que você está muito agitado, muito nervoso, toma um chazinho de camomila,
né? Que vai dar uma melhorada aí no seu humor e, consequentemente, a pressão vai dar uma estabilizada, certo? Vamos lá ao próximo slide. Alimentos, né? Está intimamente ligado aqui à nossa realidade, à nossa aula. Sempre alimentos que sejam frescos, alimentos naturais. Preferir as frutas, preferir sucos de frutas ou da fruta, as verduras frescas, preferir os frangos, as carnes magras, né, de aves, pescados, né, os peixes, carnes que sejam magras, os cereais integrais, porque os integrais eles vão ajudar bastante a melhorar essa condição de controle de peso. Aí vamos ver os alimentos que não são recomendados. Vamos lá? Bora dar aqui uma olhadinha quais são os alimentos que não são recomendados. As frituras, creme de leite, geralmente muito ricos em gordura, maioneses, esses frios que a gente consegue ver por aí, os embutidos, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, salame, enfim, banha, os enlatados. Vamos ver mais o que a gente trouxe para cá, para a gente conversar. Outras recomendações também. Pode passar o slide. Fugir da bebida alcoólica, tá? Isso não quer dizer que você não possa tomar um cálice de vinho antes do almoço, desde que o vinho seja um vinho seco, tinto. Pode passar o próximo slide. Olha só, algo que é muito importante, praticar atividade física, principalmente por conta de faz um reforço para o coração, além de fazer o controle de peso. Pode passar o próximo. E aí, gente, a gente queria deixar para vocês aqui, mais uma vez, essa observação, que é, não tome remédio por conta própria. Às vezes você foi diagnosticado com hipertensão, né? Ou você está achando que você está hipertenso, ou você está foi ali rapidinho, teve um episódio de pressão alta em casa, um vizinho veio, aferiu sua pressão e ela deu alta. Você deve procurar um serviço médico o mais rápido possível e não ficar tipo, a pressão deu alta e eu vou tomar um remédio que o vizinho ele toma. Você não sabe como é que o seu corpo vai reagir. Você também não deve mudar a sua medicação. Você deve tomar a medicação que o médico lhe passou. Não é porque a losartana que eu tomo faz bem para mim que você que toma atenolol vai mudar porque é mais barato. Entendeu? Não façam isso. Sigam sempre a orientação médica. Por quê? Porque quando você segue a orientação médica, qualquer dano que aconteça, ela precisa ser avaliada pelo profissional. Quando você coloca na sua rotina alimentos, medicações que não são da sua rotina, pode sim causar um problema. Então, é por isso que eu sempre digo, procurar orientação para que não haja problemas futuros. Entenderam? Dona Silvinha, seu Ernesto, tem várias pessoas que levantaram a mão que queriam falar. Podem tirar suas dúvidas. Eu acho que acabou. Esse aí é o último slide, né? Coordenação. Eu passei a aula toda com essa mãozinha aí. Fala, Maracon. Não, quem é? Dona Silvina, fala. Professora, a minha hipertensão, eu descobri através do exame, como todos os meus problemas, graças a Deus, eu descubro sempre precocemente. Sem querer eu descubro, aí vou resolvendo. A minha pressão eu descobri através de um exame, durante o sono, na hora que é para a minha pressão relaxar, ela aumenta. Sim. Aí está o meu problema de hipertensão e eu tomo esse bendito losartana, que é o ARA2. Mas eu fiz exames agora recente, que o médico vai ver no dia 5, que eu vou levar para ele. Eu fiz um mapa, eu já me diagnostiquei, eu não sou mais hipertensa.
A senhora não é hipertensa porque a senhora está tomando a medicação. Olha aí, ó, meu exame. Está olhando meu exame? Dá para ver aí um papel. É o mapa que eu fiz. Pronto, a senhora Hein? A senhora não está apresentando mais pressão alta. Isso é o que eu acho. O medicamento que a senhora está tomando, ele está fazendo um efeito maravilhoso. Se a senhora tirar essa medicação, pode ter certeza que essa pressão... Não vou tirar de jeito nenhum. Então, ele ainda não viu esses exames, ele vai olhar agora na minha próxima consulta. E eu tenho certeza que ele vai continuar na medicação. Porque assim, o que a gente diz, gente? A gente, infelizmente, existem doenças que acometem a nossa vida, né, o nosso corpo, e que a gente precisa saber cuidar, saber tratar para poder conviver com elas. Não adianta a gente desagar, não adianta a gente ficar chateado. Por quê? Porque é isso. Né? E durante o sono eu ainda tenho apneia. Às vezes eu ronco também, mas se não é ronco, estou ressonando. Ainda tenho apneia, professora. Pois é, então... Já fiz todos os exames. Fiz todos os exames. Isso, não dormir direto na cama, tem que estar um pouco mais elevado para não haver problemas. Então, assim, tratar cada caso com seriedade. Como a Silvina disse assim, mas eu já estou curada, eu não tenho... Não, mas isso é o meu diagnóstico. O médico ainda não viu. Tipo assim, a sua pressão, ela está ótima, ela está a níveis normais por conta da medicação. Então, assim, ela está normal. A minha medicação é só à noite que eu tomo. Sim, pois é. Então, é algo que realmente é importante. Alguém mais quer falar alguma coisa, Maracon? Liga o microfone, Maracon, está desligado. Isso, agora ligou. Então, professora, como você falou que a gente deve tomar um pouquinho de vinho, né? E ele também é bom para a saúde, e é vinho de uva, né? Aí eu fui e comprei 2 garrafões, 2 litros. Aí depois que eu comprei, que eu caí em mim mesmo, que eu não devia comprar o vinho, porque eu bebo uma uva direto, então para que vinho se eu não tomo álcool, né? Não, então, eu estou falando assim, as pessoas que curtem, que gostam do vinho, tudo, pode tomar, só não pode exagerar. Entendeu? Pessoas que realmente gostam de vinho. Quem mais quer falar alguma coisa? Dona Alzira, o microfone está ligado. Dá uma outra coisa. Peraí. Outra coisa é para rir mesmo. A professora sabe que o brasileiro, ele sempre... Sônia, pode ligar assim, daqui a pouco. Ele ele toma o medicamento por conta própria. Nem sempre ele toma só o que o médico manda. Ele toma e o vizinho também toma. O vizinho, eu tomei isso aqui, uma amiga, eu tomei isso aqui, era muito bom. Toma também. Então, quando eu estava lá em São Paulo... Dona Alzira, desliga o telefone. Desliga depois. Aí, o microfone da Alzira tem que desligar, está fazendo muito barulho. Aí a minha amiga me deu uma lata de, tipo um mucilon, não era bem mucilon, mas um pozinho bem branquinho para tomar no leite, que é para fazer, eu não sei dizer o quê, para os ossos, entendeu? Para os ossos, para cálcio. E aí eu fiquei com medo de tomar aquele remédio, aquele medicamento no leite, toda manhã, tomar no copo de leite. Mas assim mesmo eu digo, eu vou tomar. Ela tomou e não morreu, eu também vou tomar. Aí eu pus no copo, tomava a primeira vez que eu tomei. Pôs um copo de leite e uma colher daquele pozinho bem branquinho. Aí meu marido estava para serviço, as meninas para a escola. Eu tomei e deitei na cama para esperar morrer. Mas eu não morri. Glória a Deus. Eu tomei todo. Glória a Deus. Mas é isso, gente. Assim, seu Ernesto, o senhor quer falar, seu Ernesto? Bom dia. Bom dia. Eu só queria tirar uma dúvida. A uva passa, no caso de diabetes, ele tem alguma contraindicação? Tem.
Tem sim. Tem sim, porque uvas que são, na verdade, frutas secas, elas concentram uma quantidade maior de glicose, de açúcar. Então, apesar da uva passa ser um alimento muito bom, mas para quem é diabético, realmente precisa. Eu não digo assim, que não possa comer de forma nenhuma, mas comer ela sozinha não é bom. Por exemplo, o senhor, vamos imaginar que o senhor seja diabético, vamos imaginar que o senhor seja diabético e o senhor não é. Mas existe uma pessoa que é diabética na sua família e ela gosta de uva passa. Botar na comida não tem problema, mas ela comer a uva passa sozinho não é bom. Entendeu? Aí não tem problema. Por que na comida, na alimentação, ela não faz tão mal? Porque geralmente quando você vai comer uma uva passa, por exemplo, no arroz, você não come só arroz e uva passa, você come uma proteína, você come uma carne, você come um frango, um ovo, enfim, tem proteína. Quando vai chegar a questão da absorção pelo corpo, ela não vai ser tão rápida como se ela estivesse sendo consumida sozinha, entendeu? Eu comi uva passa, só uva passa, vai glicose pura para o sangue. Mas se ela tiver sido consumida com uma proteína, a velocidade de absorção pelo corpo vai ser mais lenta, então não vai haver esse choque brusco de aumento de glicose. Entendeu? Porque eu costumo comer um punhado de uva passa após as refeições. Não tem problema. Mas o senhor não é diabético, é? Pré. Então, se o senhor come pós-almoço, então ainda está tendo a digestão ali da carne, né, da proteína. Ela vai ser mais lenta. Mas assim, à tarde me deu vontade de comer passa, eu vou lá na geladeira e... Não faça isso. Porque aí vai ser rápida a absorção e pode sim aumentar a glicose no sangue. E também na sexta-feira eu gosto de tomar vinho. Vamos supor, meia garrafa, mas eu não suporto o seco. Então eu tomo o Demi, que é meio seco. Sim. Vou lhe apresentar uns vinhos secos que são muito bons, que eles não travam. Eu acho que o senhor não gosta do seco porque trava muito, né? Ele é muito trava muito, mas tem uns secos que são quase demi-secos. Tá bom, Vou me lembrar. Tá certo. Tá Fica bom? aguardando. Tranquilo. Vou colocar aqui nas minhas tarefas. Ok, obrigado. Nada. Bom, gente, então a gente vai encerrando e eu estou à disposição para quem quiser conversar comigo. Se vocês quiserem, me chamem no WhatsApp, no meu privado, que a gente pode tirar as dúvidas. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar com vocês. É sempre bom demais a gente poder conversar. Hoje eu aprendi muito com vocês também, tá? E eu acho que essa troca é muito importante para cada um de nós. Hipertensão é um assunto muito sério que precisa realmente ser conversado. E a gente, à medida que a gente for encontrando, a gente vai conversando das diversas outras doenças também, tá bom? Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a você.